Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje a gente já tem aqui algumas novidades, tá? Primeira novidade, né, testando aqui um novo horário. Eu sempre fazia a Sara Live todos os domingos, né, nesse horário por volta das 8 horas da noite. Então deixa aqui nos comentários se você gosta, né, desse horário para a gente ter vídeos novos aqui no meu canal todos os domingos às 8 horas da noite, tá? Todas as semanas com conteúdos exclusivos, inéditos, sempre mostrando aqui oportunidades de investimentos, mas muito focados em ações, né? Mas também trazendo outras oportunidades, tá? Lembre sempre também de deixar o like aqui no vídeo, de ajudar a divulgar o canal. Estamos chegando aí a mais de 27 mil inscritos aqui no canal. Uma gratidão enorme, né? Muito obrigado, muito gentil pelo carinho de sempre, tá? Sempre, lógico, a gente falando sobre investimentos, né, em renda variável, sempre importante alertar que envolve riscos, né? Tem oscilação, tem incertezas, mas aqui a gente vai reunir sempre informações para a gente ter uma maior dose de conforto ao longo do tempo, né, de informações para a sua tomada de decisão de investimento. E hoje a gente vai falar aqui sobre small caps, tá? Primeiro conceito, eu sei que você está vendo aí um Excel, mas vamos dar uma olhada aqui. Primeiro conceito sobre qual que é o conceito, o que, que é uma small cap, tá? Então a gente vai utilizar aqui o conceito da internet, né, de um site que eu gosto muito, então, inclusive anotem como fonte, que é o Investopedia. Para mim, uma das maiores referências aí para alguns conceitos. Eu sempre dou uma conferida lá para entender alguns conceitos. É sempre importante, né, utilizar fontes aí confiáveis. Eu gosto muito do Investopedia. Primeiro, o que, que é uma small cap, né? O que, que é uma ação com pequena capitalização? Traduzindo, tá? Esse site aqui ele é em inglês, tá? Não necessariamente são empresas ruins ou piores, mas usualmente são empresas que têm um menor valor de mercado, tá? Mas às vezes são empresas muito grandes, grandes seus segmentos, muito conhecidas por nós, né? Mas quando a gente compara com a Petrobras, com a Vale, com o Itaú Bradesco, certamente são empresas menores, tá? A gente vai usar muito esse conceito. Usualmente nos Estados Unidos utiliza-se empresas que têm um valor de mercado entre 250 milhões de dólares e 2 bilhões de dólares em termos de valor de mercado, tá? Então a gente vai utilizar muito isso, esse conceito aqui também no Brasil. Então eu usualmente, tá? Não existe nenhuma regrinha, mas eu, Marcos Saravari, utilizo empresas que têm um menor valor de mercado do que 10 bilhões de reais em termos de valor de mercado. Tá lembrando o que é valor de mercado? É a quantidade de ações disponíveis vezes o preço da ação, fechamento de sexta-feira, de qualquer dia que você escolher, tá? Tem que valer menos do que 10 bilhões de reais de valor de mercado, né? Em reais aqui, em dólares a gente pode trabalhar com 2 bilhões de dólares, a gente está falando de uma ação small cap, tá? Então geralmente é uma ação que tem o menor valor de mercado, tem também menos liquidez, menos volume negociado e às vezes esse pode ser um risco importante, tá, na sua negociação para você considerar. Ao mesmo tempo, essas ações usualmente são menos cobertas, algumas vezes menos conhecidas, né, menos avaliadas pelos grandes bancos, pelas corretoras, e esse é um trabalho aqui que eu procuro, né, alternativas que não os grandes bancos, grandes corretoras estejam olhando nesse momento, mas pode ser uma alternativa com grande potencial de valorização e é isso que a gente vai falar aqui, tá? Primeiro vou mostrar aqui como que a gente acompanha, tá? Todos os finais de semana, lá para quem faz parte do nosso projeto exponencial da MSX, você tem interações, recomendações, análises todos os dias, mas todos os finais de semana eu envio um estudo exclusivo, tá? Nesse final de semana eu vou mostrar aqui qual foi o estudo que a gente apresentou, tá? Lembrando que em breve a gente deve abrir novas vagas, uma nova turma do projeto exponencial. Se você já quer garantir a sua vaga, é só entrar em contato com o nosso time de atendimento, que está aqui embaixo, está no WhatsApp aqui do nosso time de atendimento. Mas o que eu fiz? Eu fiz um filtro, né, de todas as empresas listadas e aí eu comecei a fazer alguns filtros que a gente vai ver aqui agora em conjunto, tá? Então, juntamente a gente vai ver esse filtro aqui. Primeiro, eu peguei empresas que tenham valor de mercado abaixo de 10 bilhões de reais, tá? Então, a gente vai ver quais empresas são essas. Então, eu filtrei primeiro, tentei encontrar essas empresas aqui, tá? Então, tem empresas que tem valor de mercado de 270 milhões de reais, tem empresas que têm 500 milhões de reais, tem empresas que vale 5 bi de reais, tem empresas bem conhecidas como Movida, 12 bilhões e 500 milhões de reais. Então tem algumas empresas que são relativamente grandes. Então primeiro eu fiz um filtro. Quais são as empresas que tenham valor de mercado abaixo de 10 bilhões de reais, que é o título do nosso vídeo aqui, do nosso estudo de hoje. 10 bilhões de reais.
Segundo, tá? Eu comecei a olhar empresas que têm um patrimônio líquido positivo, tá? Então essa outra informação que está ali na coluna D. E segundo, eu fui olhar para a relação preço sobre valor patrimonial, tá bom? E por fim, né, essa é uma das principais metodologias que a gente faz no nosso Wealth, na nossa consultoria e principalmente no projeto exponencial, que é a metodologia do Earnings Yield. Então as empresas estão negociando abaixo do valor patrimonial, mas também elas já estão entregando uma boa lucratividade operacional. Quando a gente olha para o Earnings Yield, essa é uma metodologia minha, tá? Então eu pego o EBIT, né, ou seja, o lucro operacional dividido pelo valor de mercado, tá? Muita gente utiliza o EV, né, Enterprise Value, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, considerando a dívida líquida total, tá? Então eu preciso ver, né, eu falei no vídeo que ia apresentar 10 empresas baratas, né? Eu estou olhando aqui que são negociadas, 10 empresas são negociadas abaixo do valor patrimonial. Então vamos ver aqui quais são elas, alguns exemplos, né? Então a gente tem aqui Renova, a gente tem aqui Elbor, a gente tem aqui Cora Saúde, a gente tem aqui Triunfo, a gente tem aqui Viveu, a gente tem aqui Positivo e a gente tem aqui Anima, são alguns dos casos. IOSP Maxion, né? DASA, JSL, né? Profarma. Então aqui eu já acabei de selecionar algumas empresas, eu falei que ia mostrar para vocês, está aqui uma seleção das empresas baratas, ou seja, negociando abaixo do valor patrimonial. Não é só por conta desse indicador que você vai sair correndo para comprar essas ações, é a partir daqui que a gente vai analisar. Mas somando uma outra informação, a gente tem um Earnings Yield. E eu vou selecionar uma delas, tá? Aqui hoje junto com vocês, que nos chama a atenção, que a gente aumentou a posição, a gente vê descontos excessivos e um bom patamar de preço, tá? E sinalizando um bom segundo semestre, tá? Com melhor estrutura de capital, com um bom retorno sobre o capital e com uma expectativa de crescimento, principalmente no quarto trimestre desse ano, tá? Então a gente vai estar aqui falando hoje da companhia que é a Positivo, tá? Então vamos voltar aqui para Positivo, qual que é o ranking que ela está aqui? Ela está aqui para vocês. Vamos selecionar aqui e marcar a Positivo para a gente ver. Então a Positivo está negociando a 0,53, ou seja, perto de 50% do valor patrimonial, mas ela me gera um Earnings Yield muito expressivo, tá? De novo, esse Earnings Yield é uma metodologia minha aqui que eu pego a lucratividade operacional dividido pelo valor de mercado, tá? Mas é importante a gente sempre olhar a estrutura de capital das empresas, ou seja, será que a empresa está endividada, né? Será que a empresa tem algum ponto para a gente olhar sobre isso? Então vamos olhar aqui primeiro a estrutura de capital. A estrutura de capital, a gente sabe que é uma companhia que tem muito capital de giro envolvido, né? Ela precisa comprar, né, produtos aí, às vezes importados, às vezes produzir para vender na Black Friday, para vender no final do ano, mas a estrutura de capital, primeiro ponto positivo, tá? Endividamento líquido sobre EBITDA, que é sempre um indicador muito importante para se acompanhar na estrutura de capital, no endividamento, está bom, está saudável, está confortável, tá? Então mesmo tendo um earnings yield muito bom, muito expressivo, né? A companhia não está tão endividada assim, está super tranquilo, super confortável. Lembrando que, por exemplo, no ano passado, nessa época do ano, ela estava rodando a 1,7 vezes, né? A dívida líquida sobre EBITDA, agora está rodando 1,2, ponto positivo, ponto bacana para o endividamento aqui da Positivo, tá? Então essa também é um ponto bacana aqui. Mas vamos dar uma olhada, que acho que é sempre importante a gente olhar outro indicador, né, que é um dos indicadores que a gente mais utiliza na MSX, que é o ROIC, é o retorno sobre o capital investido. A gente está vendo aqui que o retorno sobre o capital da Positivo está rodando num patamar bastante expressivo, né, que a gente gosta bastante, tá? Então está rodando um patamar de 23%, é um patamar bom, saudável, forte, e a gente começa a somar, né, mostrando que a companhia está negociando abaixo do valor patrimonial, ela está negociando com um earnings yield muito bom, né? Ela está negociando com uma estrutura de capital bastante confortável e está com retorno sobre o capital investido, o famoso ROIC, muito bom, muito saudável, mantendo acima de 23%. Então é uma soma de fatores porque que a gente destacou nesse vídeo de hoje a Positivo entre uma das small caps que soma esse conforto olhando para médio longo prazo, tá? Vamos então para outros indicadores aqui, né? Um indicador que eu queria mostrar aqui para vocês, importante também, interessante, que é esse aqui. Quando a gente compara com o passado, né, da Positivo, vamos dar uma olhada ali, por exemplo, na época lá de 2022, né?
A companhia valia 1 bi e 800 milhões de reais, só que ela fazia 211 milhões de reais de lucro, né? E 533 de EBITDA aqui. Hoje ela está fazendo 592 de EBITDA, 200 milhões de lucro, 290 milhões, só que ela ainda vale 1 bi e 100. Ou seja, com essa conclusão, eu poderia falar assim, pô, essa empresa deveria estar valendo 1 bi 500, 1 bi 800 ou até 2 bilhões de reais. Por quê? Por conta dos indicadores, eles estão maiores, eles estão melhores, a companhia está mais rentável, só que ela está valendo menos do que já esteve valendo no passado. Então é sempre importante olhar para o passado para a gente entender um pouco dessa relação, tá? E por fim, um ponto que eu queria aqui destacar aqui para vocês é um pouco desse ponto aqui, né? Teve um fato relevante recentemente, cerca de alguns meses atrás, tá? Que na minha opinião o mercado passou relativamente despercebido nesse indicador, nesse fato relevante, que vai mudar, na minha opinião, completamente a percepção de risco da companhia, né? Lembrando que ela fez aquisição aqui dos ativos da Algar, né? A Algar TI, que a gente chama, então ela fez a aquisição. E que aquisição foi essa, né? Só para a gente reforçar. Aquisição de 100% da unidade de negócios responsável pela área de serviços gerenciais de TI, né? Da empresa Algar Tech, e não inclui a unidade de CX, né? Call Center, que permanecerá com o grupo Algar, né? Ou seja, está comprando previsibilidade, um ativo único, né, no Brasil, que tem potencial de crescimento, que vai trazer, na nossa opinião, cerca de 20% de previsibilidade para as receitas consolidadas da Positivo. E na nossa opinião, esse fato relevante aqui, essa aquisição, ainda não está incorporada. Na nossa opinião, os múltiplos deveriam ser negociados a patamares muito maiores da Positivo por conta dessa aquisição, tá? Então, esse é um ponto relevante, é um fato relevante que, na nossa opinião, não está incorporado, tá? Inclusive, se você for membro do nosso projeto exponencial, a gente nessa semana aqui vai fazer uma imersão lá na Positivo, né? Visitando, que a gente fala, visitando os nossos investimentos, visitando os potenciais investimentos, conhecendo o C-Level, estando muito próximo da companhia, e a gente vai fazer a imersão, tá? Lembrando que em breve a gente deve abrir uma nova turma, né, do projeto exponencial. Se você já quiser garantir a sua vaga na lista de espera, é só entrar em contato, reservar a sua vaga com o nosso time aqui de atendimento no WhatsApp aqui embaixo, tá? Então deixe no radar aí Positivo Tecnologia, mais conhecida também como POS3, né? Então deixe no radar aí, tem uma soma de fatores que a gente falou aqui, negociando abaixo do valor patrimonial, com uma boa estrutura de capital, né? Com múltiplos muito baixos, com retorno sobre o capital muito alto, e com essa aquisição que ainda, na nossa opinião, ainda não foi incorporada nos múltiplos, nos preços dos ativos em bolsa, e deve entregar um bom segundo semestre, principalmente o último trimestre do ano, tá? Deixa no radar, lógico que é uma small cap, a gente está falando de ações, envolve riscos, né? Entenda se faz parte do seu perfil, mas para a gente aqui tem uma soma de fatores que a gente já tem incluído da Positivo nos nossos portfólios, aqui do Research, do Wealth, dos nossos clientes privates também, tá certo? É isso aí, pessoal. Deixa aqui nos comentários se você, de novo, gostou desse horário, deixa o like, né? Se você tem Positivo ou outras ações de small caps, qual que é a sua preferência, deixa aqui nos comentários, tá certo? E a gente se vê em breve. Até mais. Tchau!